Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Hoje, dia 15 de março de 2020, é um dia especial em casa porque há 15 anos atrás nasceu nossa filha. É uma alegria grande para nós. Mas acima da alegria de ter mais um ano de vida, a palavra de Deus nos ensina que o mais importante de tudo na vida de qualquer ser humano não é completar mais um ano de vida, não é isso, e sim ter nascido de novo. O próprio Senhor Jesus nos diz claramente: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse instante nós estamos vendo todas as manobras desesperadas que gente como os empregados dos donos dos maiores bancos, das maiores riquezas, coisas que escapam à nossa imaginação, estão fazendo. Um deles é o chamado George Soros, né? Que todo mundo considera um trilionário, mas na verdade ele não passa de um empregado daqueles que realmente são os que detêm o poder no mundo, né? É por isso que nós vemos a cara dele, mas a cara dos chefes dele nós não vemos, né? Um ser tão dedicado à maldade, a promover aborto, promover toda uma agenda que, quando a gente se depara com essas propostas, a gente fica pensando: mas o que tem essas pessoas na cabeça? Né? Eu tenho minhas dúvidas se eu chamaria pessoas, porque eles não respondem mais a tudo aquilo que se considera humano. Eu creio firmemente que o Senhor Jesus respondeu quando os discípulos lhe perguntaram: mas se a parábola do joio e o trigo a gente não entendeu. Os próprios discípulos perguntaram isso. O Senhor Jesus disse que o campo é o mundo, né? O trigo são os filhos de Deus e o joio são os filhos do maligno, filhos do maligno, né? Filhos da serpente. E quando vemos estes chamados rancheiros do mundo, eles mesmos se denominam assim, né? Vemos que eles têm uma adoração e eles mesmos se denominam filhos da serpente. E aí vemos que durante toda a história da humanidade esses seres estavam presentes e sempre estiveram dominando a população, as massas humanas, né? Eu creio firmemente que está em Isaías, né? Onde diz no capítulo 26, Senhor, outros senhores já tiveram domínio sobre nós, né? E aí mesmo no profeta Isaías diz: mas tu, Senhor, os destruíste, apagaste a sua memória, mortos não ressuscitarão. Como nós, como cristãos, nós afirmamos no credo, né? Creio na ressurreição da carne. Que seres são esses lá em Isaías? É a única passagem que fala disso. Que seres são esses que mortos não ressuscitarão? Né? Eu creio firmemente, sim, são os filhos da serpente. Filhos da serpente antiga, filhos de Satanás, que foram inseridos nesse mundo, né? Assim como nós vemos infiltração
infiltração nas altas esferas do governo por parte dos vermes de Deus. Eles infiltram. Assim também Satanás certamente infiltrou na humanidade. Por isso que lá em Gênesis nós encontramos, e o Senhor decidiu acabar com toda a vida na terra. Noé, porém, era justo, homem perfeito nas suas gerações. Quando vemos essa palavrinha nas suas gerações, homem perfeito na sua genética, né? E por isso se salvou, porque ele era homem, de pai e mãe, né? Descendente de Adão e Eva, que Deus havia criado. Não era uma aberração genética. Nesse mundo nós estamos enfrentando justamente isso, né? Tudo que está acontecendo ao nosso redor agora é isso, né? Para apavorar a humanidade, basta lançar uma gripezinha por aí. Lembre, anos atrás, H1N1, todo mundo se apavorou. Metade da humanidade foi extinta. Lembram disso? Não, ninguém lembra que metade da humanidade foi extinta porque não aconteceu. Lembra? Pessoas morrendo. E a gente ficava observando nas ruas, cadê os cortejos fúnebres? Porque se alguém morreu, tem que haver um enterro, né? O velório. Não havia. Não havia velórios, eu lembro. Eu fui aqui a uma cidade perto, que é a cidade de Nova Hart, e perguntei, porque no estado do Rio Grande do Sul, Nova Hart era o foco do H1N1, mortes assim. Eu fiquei pensando, metade da cidade morreu? Cheguei lá e uma pessoa me falou, pastor, realmente houve muitas mortes. Aí eu insisti, muitas mortes, e quem morreu? Aí me falou, olha, fulano morreu, fulano. E que idade tinham? Eram pessoas idosas, bem idosas, e que estavam doentes. E que, infelizmente, pegaram aquele gripão e acabaram morrendo. Nesse instante, nós estamos enfrentando a mesma situação. A mesma situação, promovida, né, por alguém. Isso faz lembrar, tristemente faz lembrar, né, o que acontece com um rebanho imenso de gnus. Gnu é aquele bicho na África que é do tamanho de um cavalo, a aparência de um cavalo misturado com, não sei, algum tipo de cervo, e que tem chifres. E os leões caçam gnus. Uma manada aí de 10, 12 leões, e tem aí um rebanho de 1.500 gnus. A gente como humano pensa, não, 1.500, olha a força. 10, 12 gatos desses, se a manada se voltasse contra ele, não sobra, né? Não sobra nada dos gatos. Mas não é assim. Porque os gatos vão lá, né, cercam, dão um urro por aqui, um urro por lá, e a manada entra em polvorosa, uma estampida. E nessa estampida, claro, os mais fracos vão ficando para trás, os doentes, e aí que os leões fazem a festa. Né? Não estão fazendo isso com a gente agora? Uma estampida mundial? Né? É isso que estão fazendo. A gente liga a televisão, vírus. Liga a rádio, vírus. Abre o jornal, vírus. Olha o vírus, olha o vírus. Né? Hoje de manhã recebi uma mensagenzinha aí no meu celular. Alguém me dizendo, né?
Estou cheio desse negócio de vírus. Eu já recebi tanta mensagem no meu celular que o meu celular já não toca, agora tosse. Realmente, é todo um projeto para apavorar a humanidade. E o pior é que a gente responde igual que os gnus. Sai disparado, correndo. Não usa o cérebro. Um dia desses, uma mensagem dessas em português. Eu já tinha recebido em espanhol, em inglês, já tinha visto. Porque é bom tomar bebidas quentes. Quem sabe já receberam também bebidas quentes. E aí eu respondi para quem me mandou isso lá do Peru. Eu respondi, então nós estamos bem. Aqui em casa todo dia chimarrão. Que é mais quente que isso? Estamos bem. E aí eu dizia, porque o vírus não aguenta temperaturas superiores a 26, 27 graus. Quando eu recebi aquela em português, vírus não suporta temperaturas acima de 26, 27 graus. Aí eu respondi para a pessoa, me diga qual é a temperatura humana? Aí me responde 36, 37, não, 37 não é, já é febre, né? 36, beleza. Então, 26 graus máximo de temperatura que o vírus aguenta quando entra em contato com o ser humano que tem 37, babau para o vírus. Percebem? Isso está rodando na internet, não é só aqui no Brasil, é mundial. Eu disse, eu vi isso em inglês, eu vi isso em espanhol, né? É mundial. As pessoas não param e pensam, peraí, eu tenho 37 graus, 36 graus. Se essa coisa do vírus aí aguenta 26, então beleza, 10 graus acima já queimou essa coisa. Ninguém para e pensa, não usam, né? Raciocínio. Tem que ser usado o raciocínio. Os gnus não pensam. Eles escutam o urro de um leão por aí, já sai disparado. Quer nem saber onde está o leão, de repente está lá longe, por causa das pedras, o urro ficou mais forte. Eles não pensam. E a gente? Tristemente a gente também não pensa. Não usa raciocínio. Nós deveríamos lembrar que há anos atrás, quando apareceu H1N1, metade da humanidade desapareceu. Mas ninguém lembra porque isso não aconteceu. Não aconteceu. O que sim lembramos, e tem registro, que as ruas da cidade de México, lembram? Porque foi lá. Pá. As ruas da cidade do México estavam desertas. A cidade do México parara e como se parasse São Paulo. Estava deserto tudo. Todas as pessoas nas suas casas, porque o H1N1 estava correndo solto nas ruas do México, da cidade. E depois vimos como a cidade ficou despovoada, porque esse vírus matou mexicanos assim, torta e direito. Não aconteceu. Não foi. É falso. Morreram pessoas. Assim como todo ano morrem pessoas. Tem outras doenças por aí que realmente matam mais pessoas. E que mandam pessoas assim direto para o hospital. Dengue no Rio de Janeiro, lembra? Aí sim. E você vê isso e as pessoas tentando ser atendidas nos hospitais e não tem leitos e não atende. Aí você vê aquele... O que tem a ver com João capítulo 4? Vamos lá. Em João capítulo 4 nós vemos o Senhor Jesus com uma mulher. Uma mulher de vida duvidosa, práticas duvidosas. Ao ponto que ela estava na hora sexta. A hora sexta é meio-dia.
ela já deveria ter pego a sua água cedo de manhã para fazer as suas coisas. O que ela estava fazendo? Então não era uma senhora decente, né? Era uma mulher de vida rejeitada pela sociedade. Né? E esta mulher vai ao meio-dia, hora sexta. Justamente está o Senhor Jesus aí na beira do poço onde ela ia pegar água. E o Senhor Jesus pede, me dá água. A mulher se espanta, como que tu, sendo judeu, falas comigo? Porque havia aquela rixa, havia aquela separação, aquele apartheid. Né? Judeu não conversa com samaritano também não com o judeu. E aí o Senhor Jesus disse, se tu soubesses quem que está pedindo, tu pedias. E aí a mulher disse, Senhor, o primeiro tratamento foi, como tu, judeu? E agora ela, opa, esse aqui não é um judeu qualquer. Senhor. Né? E o Senhor Jesus disse que Ele pode dar uma água que vai aplacar qualquer sede. A mulher pensando nessa água física, né? A água do poço, ela disse, Senhor, me dá essa água. E o Senhor Jesus estava se referindo à água da vida, né? A água da vida que se faria na pessoa uma fonte da água que salte para a vida. Né? A mulher pede essa água e o Senhor Jesus responde o quê? Vai e chama teu marido. E a mulher não mentiu e ela disse, não tenho marido. E o Senhor lhe disse, falaste muito acertadamente que não tens marido, porque o que tu tens não é teu marido, tu já tiveste 5 e não é teu marido. O Senhor Jesus a confronta com a verdade. E nesse instante a mulher que inicialmente o chamou de judeu e depois pulou para Senhor, agora ela afirma, Senhor, vejo que és profeta, tu és profeta. E aí entra numa questão que angustiava a sua vida. Nossos pais nos ensinaram que é aqui nesse monte, aqui nesse monte que devemos adorar. E vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. E aí o Senhor Jesus lhe disse, vós adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, versículo 23, a hora vem, e agora agora, nesse instante que o Senhor Jesus estava aí falando com a mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas assim, que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós, como cristãos, nós precisamos ter sempre em mente isso aqui. Que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O mundo em que estamos não está à procura da verdade, e sim à procura do engano, que é justamente o que eu coloquei. Há todo um esquema mundial montado única e exclusivamente para enganar a população. Uns quantos gatos fazem barulho para que a
a grande massa humana sai disparada, correndo para todo lado. Como cristãos, nós devemos parar, analisar, usar a razão. Usar a razão. Não vos atemoreis, o Senhor diz. Não tenha medo. Não tenha medo. Como cristãos, adorar ao Pai em espírito. A que se refere? Se nós virarmos a folha e retrocedermos para João capítulo 3, o Senhor Jesus, respondendo a Nicodemos, no versículo 3, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa para alguém entrar em um lugar é ver. Ver que isso aqui é uma parede, ver que aquilo aí é uma janela, ver onde está a porta para poder entrar. Percebe? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, nós afirmamos, é o batismo. É o batismo. Se você perguntar a algum membro de alguma igreja, um líder religioso de uma outra igreja, eles vão dizer: olha, isso aí representa, fazem uma ginástica e não sabem responder. A que se refere com aquele que não nascer da água? Não sabe. Não vão responder. Isso é o batismo. É do Espírito, é o Espírito Santo. Por isso o Senhor acrescenta: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, versículo 6, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário você nascer de novo. Então, adorar ao Pai em Espírito, só adora ao Pai quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ele está como a mulher samaritana. Vós adorais o que não sabeis. O verbo saber, conhecer, é um só. Em português, nós temos dois: saber e conhecer. E nós fazemos uma distinção. No grego, é um só. Saber e conhecer é um só. Então, quando o Senhor Jesus disse para a mulher: vós adorais o que não sabeis, Ele está dizendo: vós adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem a Deus. Estão praticando um ato religioso. Quem realmente adora a Deus é aquele que nasceu de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar. É necessário nascer de novo. E a palavra nos ensina que esse nascer de novo é única e exclusivamente quando o homem entra em contato com a palavra de Deus. O apóstolo nos diz: regenerados pela palavra da verdade, referindo-se à palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe novo nascimento. Por quê? Porque o Espírito Santo não age. O Espírito Santo age única e exclusivamente com a palavra de Deus. A mulher afirma: eu sei que o Messias, o Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. E aqui o Senhor Jesus
responde no versículo 26 e disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que já desde Gênesis, em Gênesis, quando Deus lança maldição sobre Satanás e disse: tu terás inimizade com a mulher, referindo-se à humanidade, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. E o descendente da mulher pisará a tua cabeça. Tu ferirás o calcanhar, mas ela te ferirá a cabeça, te pisará a cabeça. E aí encontramos essa referência, descendência da serpente. Percebem? A descendência da mulher. Claro, somos todos nós seres humanos, descendentes de Adão e Eva. Tá, quando se trata da mulher, entendemos imediatamente a descendência humana. E quando diz a tua descendência, da serpente, aí pulamos e não, isso aí é uma coisa assim o quê? É real. São as descendências da serpente que estão aí em cima de nós, das nossas cabeças, em cima dos nossos governos, que pintam e bordam no mundo inteiro, seres que não são descendentes da mulher. É estranhíssimo, mas é verdade. Foi o Senhor Jesus que nos falou todas essas coisas. A mulher vai embora e ela vai para a cidade e fala com as pessoas e disse: porventura não é este o Cristo? E foram todos ver quem era esse homem que havia dito essas coisas para aquela mulher. E a palavra nos diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. E pediram ao Senhor Jesus que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Certamente, uma síntese de ensinamentos perfeitos da palavra de Deus nesses 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Creram e começaram a adorar a Deus em espírito e em verdade. E certamente já não mais acreditavam que era naquele monte que teriam que adorar a Deus. Por quê? Porque todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, todas as pessoas que realmente tiveram esse novo nascimento, passam a adorar a Deus em espírito e em verdade, e já não mais se ligam a um local, já não mais se ligam a tradições que receberam dos seus pais, mas se ligam única e exclusivamente à verdade, à palavra de Deus. Nós devemos usar o conhecimento que Deus nos concedeu. Nós devemos usar o conhecimento que temos na palavra de Deus para poder analisar as coisas ao nosso redor. Alguns, de maneira entusiasta, dizem não, são muito otimistas e dizem não, isso vai passar e aí a vida vai ir em frente e nós vamos melhorar. Isso é ser otimista. Nós
Sabemos que tudo isso vai passar. Né? Isso vai passar. Mas certamente não vai melhorar. Não vai melhorar porque só está faltando o cumprimento de uma dos sinais antes da vinda do Senhor. O cumprimento desse um sinal que está faltando é a aparição do filho da perdição. É a única coisa que está faltando. Faz 2, 3 dias recebi um vídeo de alguém que filmou nos restos no interior de uma igreja na Europa. Se veiam os vitrais, né, imensos, o altar com as imagens de Jesus, Virgem Maria, os apóstolos, e de repente baixa a câmera e onde deveria ter o púlpito, onde deveria ter os bancos da igreja, não existia mais nada disso, eram vários fast food, vários barzinhos. O salão da igreja havia virado uma praça de alimentação. O salão dessa igreja está virado uma praça de alimentação. Né? E a pessoa que me mandou, espantada com isso, eu disse, olha, isso aí é o cumprimento da profecia. Qual? Apostasia. Apostasia. O Senhor Jesus, disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, não virá sem que antes venha a apostasia. 1. E 2. Se manifeste o homem da perdição, o anticristo. Nesse instante só estamos esperando isso. Só estamos esperando isso. O anticristo que virá a dar um fim aos problemas da humanidade inteira. E ele vai conseguir, porque a própria palavra de Deus também, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses disse, e quando eles disserem paz e segurança, ele vai conseguir. Paz e segurança, aparente. Só que quando eles disserem paz e segurança, então virá o fim. E o apóstolo nos diz, e todas essas coisas vos escrevo para que não sejais ignorantes. Para que não sejais ignorantes. Como os demais, que estão sem Deus e sem esperança nesse mundo. Como cristãos, nós devemos saber o que está acontecendo, os urros que estão acontecendo, e a palavra também nos diz, o inimigo das nossas almas anda ao nosso redor como um leão que ruge. Fiquemos firmes naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Fiquemos firmes na verdade. Fiquemos firmes sabendo que se já fomos regenerados, nada pode nos atingir. Nada pode nos atingir. Porque, como o Senhor inspira a Paulo a escrever, que diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
E o Senhor Jesus intercede por nós agora. Em Hebreus diz, e Ele vive, vivendo para interceder por Ele. Intercede por nós agora e na hora da nossa morte. É o Senhor Jesus que faz isso. Quem nos separará então do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para um matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temais, que o Senhor Jesus nos diz, pequenino rebanho, não temais. Fique firme, firme e adore ao nosso Deus em espírito e em verdade. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão disso. Amém.